Vamos então agora ler Romanos, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 6. Romanos, capítulo 1, do verso 1 até o verso 6. Vou dar um tempinho para você poder achar. E esse é o nosso tema de hoje, o que precisamos saber sobre o Evangelho. Romanos, capítulo 1, do verso 1 até o verso 6, diz o seguinte. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus, outrora, prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para obediência por fé, entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. Meus amigos, o que precisamos saber sobre o Evangelho? É isso que eu quero pensar com vocês nesta noite. E hoje nós vamos entender que o Evangelho é centrado na pessoa, obra e autoridade de Cristo Jesus, revelado nas Escrituras e eficaz para a salvação. O Evangelho é centrado na pessoa, obra e autoridade de Jesus Cristo, revelado nas Escrituras e eficaz para a salvação. É isso que Paulo nos mostra nos versículos que nós acabamos de ler e que daqui a pouquinho nós vamos estar compreendendo cada parte dos versículos que nós acabamos de ler. É importante você entender que a palavra evangelho se tornou comum entre os cristãos. Mas será que todos realmente compreendem o que de fato significa? Para alguns é apenas uma mensagem de conforto. Já para outros, uma proposta de vida melhor. Mas para o apóstolo Paulo, meus irmãos, o Evangelho é o centro da revelação de Deus e está completamente enraizado na pessoa de Jesus Cristo. E aí, em Romanos, no capítulo 1, do verso 1 ao verso 6, Paulo, então, ele inicia a sua carta declarando com clareza e profundidade o conteúdo, a origem, a autoridade e o propósito do Evangelho. Escute isso. Nesse texto, Paulo ele vai nos mostrar o conteúdo, a origem, a autoridade e o propósito do Evangelho. Este não é um evangelho genérico, mas o Evangelho de Deus sobre o Filho de Deus, para a glória de Deus entre todas as nações. O Evangelho que nós vamos ouvir hoje, que nós vamos tomar conhecimento, fala sobre o Evangelho de Deus, sobre o Filho de Deus, para a glória de Deus entre todas as nações. Uma vez que você já está entendendo isso aí a respeito do Evangelho, é importante você também entender que a Epístola aos Romanos ela é uma exposição magistral, perfeita, clara sobre o Evangelho. E Paulo ele escreve a uma igreja que ele não plantou, mas da qual nós podemos perceber no capítulo 1, ele desejava visitar essa igreja. E logo no início, meus irmãos, ele se apresenta como servo de Jesus Cristo e apóstolo separado, note, para o Evangelho de Deus.
Este evangelho não é uma invenção humana, mas foi prometido, segundo Paulo, anteriormente nas Escrituras e se cumpre na pessoa de Jesus, verdadeiro homem, verdadeiro Deus, ressuscitado dos mortos e proclamando como Senhor. Toda a carta de Paulo aos Romanos vai desenvolver essa verdade. Mas já nos 6 primeiros versículos temos diante de nós a essência do evangelho cristocêntrico. Nós temos o resumo, a síntese do evangelho que o apóstolo Paulo pregava e que hoje nós vamos estar estudando, examinando, meditando e aprendendo. Hoje você vai compreender que o evangelho verdadeiro, o evangelho bíblico, o evangelho que Jesus nos ordenou anunciar, ele é cristocêntrico, porque ele revela a pessoa, a obra e o senhorio de Jesus Cristo, como promessa cumprida de Deus para a salvação dos que creem. Nós não podemos de maneira alguma ser ignorantes com respeito ao evangelho. Por quê? Porque nós precisamos conhecer o evangelho para sermos salvos, meus irmãos. A palavra de Deus deixa muito claro que o evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê, mas um evangelho distorcido, adulterado, um evangelho que foi modificado pelo homem, não salva. O evangelho que salva é o verdadeiro evangelho, e o verdadeiro evangelho ele é totalmente cristocêntrico. O que isso quer dizer? Quer dizer que a mensagem central do evangelho das boas novas é Cristo Jesus, não é o homem. O centro do evangelho é Cristo, por isso que nós chamamos de o evangelho cristocêntrico. O centro do evangelho é Cristo. E por que o evangelho é cristocêntrico? Porque ele revela a pessoa, a obra e o senhorio de Jesus Cristo, como uma promessa cumprida de Deus. Para quê? Para salvar todos aqueles que creem. E o primeiro destaque, meus irmãos, de Paulo é exatamente sobre a origem e a centralidade do evangelho. Nós vamos compreender que o evangelho é a mensagem prometida por Deus, centrada em Cristo. Note o que Paulo vai dizer em Romanos, no capítulo 1, do verso 1 ao verso 3. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, repare, separado para o evangelho de Deus. Ou seja, o evangelho não é de Paulo, o evangelho é de Deus. E ele foi separado para esse evangelho. E ele continua dizendo a respeito do evangelho, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas com respeito, observem, a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Então, nesses versículos que nós acabamos de ler, nós podemos então compreender que o evangelho que Paulo anuncia é de origem divina. Foi prometido por Deus, registrado pelos profetas e cumprido em Cristo. Ele tem como foco o Filho de Deus, ou seja, Jesus Cristo. E aqui Paulo destaca 2 verdades fundamentais sobre Cristo. Primeiro, o Evangelho ele afirma a divindade de Cristo quando diz assim, com respeito a seu Filho. Jesus Cristo ele é apresentado no Evangelho como o Filho de Deus. Jesus, então, não é um mestre entre muitos, mas o Filho eterno de Deus, o centro da promessa redentora de Gênesis. Isso mesmo. Outra coisa importante, o Evangelho, ele afirma a humanidade de Cristo. Porque o texto diz assim, segundo a carne
veio da descendência de Davi. Veja bem, vou ler para você todo o versículo para você entender o que o texto está dizendo. O qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, veja agora, com respeito ao seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Então, quando Paulo apresenta Jesus no Evangelho como Filho de Deus, ele está afirmando a divindade de Cristo. E quando ele diz conforme a descendência de Davi, ele está afirmando a humanidade de Cristo. Cristo se fez carne, cumprindo então as promessas davídicas. Ele é 100% homem, 100% Deus, o mediador perfeito, conforme está escrito lá em João, no capítulo 1, versículo 14, e lá em Lucas, no capítulo 1, do verso 34 até o verso 35. Você então crê em um evangelho centrado em Cristo? Porque hoje, meus amigos, muitos pregam uma boa notícia sem cruz, sem encarnação, sem falar da divindade de Cristo, sem falar da sua humanidade, sem falar que esse evangelho foi prometido por Deus por meio dos profetas. Não se fala sobre isso. Mas o verdadeiro evangelho aponta para o que Deus fez e aponta para a encarnação de Jesus Cristo, sendo enviado pelo próprio Deus, se fazendo carne, vivendo entre nós. E essa verdade ela deve moldar não apenas a nossa fé, mas também a nossa adoração, a nossa pregação e a nossa vida cristã. Em seguida, meus irmãos, Paulo destaca o ponto que autentica essa mensagem: a ressurreição de Jesus Cristo. O Evangelho, nós vamos entender, proclama o poder da ressurreição de Jesus Cristo. Por quê? Porque no versículo 4, Paulo diz assim: e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, notem agora, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. O Evangelho proclama o poder da ressurreição de Cristo. Note, o Evangelho é de origem divina, foi prometido pelos profetas do Antigo Testamento, que falava sobre o Filho de Deus. Percebe? Que nasceria, seria descendente de Davi. Tudo isso Paulo está falando. Agora, Paulo vai mostrar que o Evangelho proclama o poder da ressurreição de Jesus, pois no verso 4 ele fala exatamente da ressurreição de Cristo dentre os mortos. A ressurreição, meus irmãos, de Cristo, não apenas confirmou que Jesus era o Filho de Deus, ela declarou com poder seu senhorio sobre a morte, sobre o pecado e todo o universo. Ele, Jesus, é o Messias prometido e o Senhor exaltado. Veja que a ressurreição de Jesus confirma que ele é o Filho de Deus com poder, pois o texto diz assim: foi designado Filho de Deus com poder. A ressurreição, meus amigos, é a assinatura divina sobre a identidade de Jesus, conforme Atos capítulo 2, versículo 36 fala. A ressurreição confirma que ele é o Cristo, o ungido, pois o texto diz assim: foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. A ressurreição confirmou que Jesus é o Cristo, o ungido, o Filho de Deus. Cristo é o título messiânico. Ele é o cumprimento das promessas feitas a Israel, meus amigos. E por fim, a ressurreição confirma que ele é o Senhor. Pois Paulo diz assim, bem no final do texto: pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa expressão Senhor carrega nela, meus amigos, uma autoridade absoluta.
Ele, Jesus, reina sobre vivos e mortos, conforme Paulo diz lá em Romanos, no capítulo 14, versículo 9. Sendo assim, meus amigos, o evangelho que nós proclamamos é o evangelho que proclama a vitória de Cristo sobre a morte. Esse é o evangelho que nós estamos pregando. O evangelho que fala da ressurreição de Jesus, que confirma que ele é o Senhor, que é o vitorioso sobre a morte, que confirma que ele é o Filho de Deus, que ele é o ungido do Senhor. O evangelho que você proclama é um evangelho que proclama a vitória de Cristo sobre a morte. O evangelho que você ouviu é o evangelho que fala da ressurreição de Jesus. Não há, escute isso, evangelho sem cruz e sem sepulcro vazio. Evangelho que não fala da cruz de Jesus e não fala da sua ressurreição não é evangelho. Se você vai a uma igreja e o pastor não fala de Jesus, não fala da sua vinda, não fala das suas obras, não fala da sua morte, não fala da sua ressurreição, você então não está ouvindo o evangelho, porque o evangelho ele é cristocêntrico, o evangelho aponta para Cristo. Toda a escritura sagrada aponta para Cristo. Logo então, quando você não ouve uma mensagem que fala de Jesus, você então não ouviu o evangelho, você ouviu outra coisa, menos o evangelho. E as pessoas estão precisando urgentemente, meus amigos, de ouvir o evangelho, o verdadeiro evangelho, que é cristocêntrico. Portanto, a ressurreição é a base, meus amigos, da nossa esperança, a certeza da nossa salvação e a fonte do nosso poder espiritual. Portanto, nós precisamos crer e proclamar e também viver essa verdade do evangelho. Mas não para por aí, meus amigos. Paulo vai nos mostrar que esse evangelho produz efeitos. Esse evangelho concede graça e nos envia uma missão. Não há só um conteúdo, não fala apenas da pessoa de Jesus, mas traz um efeito poderoso na nossa vida. O evangelho, nós vamos ver agora, comunica a graça e envia para a missão. Paulo diz no versículo 5, por intermédio de quem viemos a receber a graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência por fé entre os gentios. Ou melhor, entre todos os gentios. O evangelho não é apenas um anúncio. O evangelho ele produz frutos. E isso ocorre por meio de Jesus Cristo. Por meio do nosso Senhor, Paulo recebeu graça salvadora e apostolado missionário. E isso, meus irmãos, se estende à igreja. Somos salvos para anunciar. Entenda isso, Paulo está dizendo nesse texto. Por intermédio de quem viemos a receber a graça, é apostolado. Paulo foi agraciado por Deus, foi chamado por Cristo, mas ao mesmo tempo ele recebeu uma incumbência, uma missão, pregar o evangelho aos gentios. Do mesmo modo, eu e você também, nós fomos agraciados por Deus por meio do evangelho. Mas, ao mesmo tempo, nós também recebemos uma missão de anunciar o evangelho de Jesus a todas as pessoas. Então, meus amigos, o evangelho não é apenas um anúncio. Ele produz frutos. E por meio de Jesus Cristo, Paulo recebeu essa graça salvadora e apostolado missionário, e isso também, você precisa entender, se estende à igreja, se estende a todos nós. Somos salvos para anunciar o evangelho. Paulo vai nos dizer que a graça ela é recebida por meio de Cristo. Ele diz assim, por intermédio de quem viemos
a receber a graça. Por intermédio de quem? Por intermédio de Cristo. Por intermédio de quem viemos a receber a graça. E a graça, segundo Paulo nesse texto, nos leva à obediência por fé. Pois ele diz assim no texto: por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome para obediência por fé. A graça é recebida por meio de Cristo. A graça nos leva à obediência por fé. Isso nos faz entender, então, que a fé verdadeira produz obediência. A graça não é licença para o pecado, mas poder para a santidade. É a graça que nos capacita a obedecer por fé o nosso Senhor Jesus. E por fim, meus irmãos, Paulo vai nos mostrar que a graça nos envia às nações, pois ele diz assim: por intermédio de quem viemos a receber a graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência por fé, note, entre todos os gentios. Com essa frase, Paulo está mostrando que a graça que nos foi concedida por meio de Jesus, que nos leva à obediência, ela também nos envia às nações. Queridos, a missão é global. O Evangelho é para todos os povos, raças, línguas e culturas. Todas as pessoas precisam ouvir o Evangelho. E você? Já recebeu essa graça? E tem vivido a obediência que vem da fé? O Evangelho que alcança também envia. Meus irmãos, nós precisamos entender isso. A graça que nos salva e que nos capacita a obedecer, ela também nos envia para anunciar o Evangelho. E a igreja, meus irmãos, entende que a salvação leva necessariamente à missão. Escute isso. A igreja precisa entender que a salvação leva necessariamente à missão. Você entendeu isso? Nós precisamos entender que a salvação, pela graça, nos leva necessariamente à missão. E você tem obedecido ao chamado de proclamar aos outros essa mesma graça? Nós fomos agraciados para compartilhar essa mesma graça que nos alcançou com outras pessoas também. E para encerrar, meus irmãos, Paulo ele encerra essa introdução lembrando aos romanos e a nós também de uma verdade gloriosa. Que verdade é essa? O Evangelho nos chama a pertencer a Cristo Jesus. Isso mesmo. O Evangelho nos chama a pertencer a Cristo Jesus. Lembra que eu te falei que o Evangelho ele fala de uma mensagem, tem um conteúdo, tem seus benefícios, mas também tem a sua responsabilidade? Pois é, aqui está. O Evangelho nos chama a pertencer a Cristo. No versículo 6 do capítulo de Romanos, Paulo diz assim: de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. De cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. Meus amigos, aqueles que recebem o Evangelho são chamados eficazmente. Eles não apenas ouvem, mas são transformados e unidos a Cristo. Essa parte do texto nos ensina que o Evangelho nos chama para obedecer a Cristo. Chamados. O texto diz: chamados para serdes de Jesus Cristo. O chamado eficaz da graça, que produz nova vida e disposição para obedecer. É o chamado
de Deus que vem por meio do Evangelho. É o chamado eficaz da graça que produz nova vida e disposição para obedecer. O Evangelho nos chama a pertencer a Cristo. O texto diz: o propósito do chamado, chamados para serdes de Jesus Cristo. Essa, meus irmãos, é a identidade do cristão. Ele é de Cristo, ele pertence a Cristo, é propriedade de Cristo. Nós somos de Cristo. Nós não vivemos para nós mesmos. Não vivemos mais para nós, mas para aquele que morreu e ressuscitou por nós, conforme 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15. Não somos mais donos da nossa vida, agora é Cristo que é o dono da nossa vida. Você pertence a Cristo. O Evangelho nos conscientiza de quem nós somos propriedades. De quem nós somos? Nós somos de Cristo. O Evangelho nos conscientiza de que Cristo é o nosso dono, o nosso Senhor. Você pertence a Cristo. Essa não é uma filiação simbólica, meus irmãos, mas é uma realidade viva. O Evangelho chama, o Evangelho transforma, o Evangelho sela. A maior segurança do cristão é saber que ele é propriedade de Cristo, amado, guardado e enviado. Não é à toa que João vai dizer que aquele que está em Cristo, aquele que é de Cristo, o maligno não toca. Mas eu preciso estar em Cristo. E você entende? Eu preciso pertencer a Cristo. E uma vez sendo propriedade de Cristo, eu sou amado por Ele, guardado por Ele, mas também enviado por Ele. Para terminar, meus irmãos, o Evangelho é mais do que boas novas. É a mensagem eterna de Deus sobre o seu Filho, prometida nas Escrituras, cumprida na encarnação, autenticada pela ressurreição, aplicada pela graça e proclamada às nações. Ele é profundamente cristocêntrico porque Cristo é o Evangelho. Se um dia alguém perguntar para você o que é o Evangelho, diga: é Cristo. Porque o Evangelho fala de Cristo, fala da sua vinda, das suas obras, da sua morte, da sua ressurreição, da sua exaltação e da sua vida. O Evangelho é Cristo. O Evangelho não é sobre o que você pode fazer por Deus, mas sobre o que Deus fez por você em Cristo. Portanto, diante dessas verdades, arrependa-se. Arrependa-se de todos os seus pecados. Creia profundamente no Senhor Jesus, a tal ponto de você se render a Ele, de você se entregar totalmente a Ele, de você confiar totalmente nele, por crer que só Ele é capaz de te salvar da condenação eterna. Por você crer que realmente Ele veio, que Ele se encarnou, que Ele ressuscitou dentre os mortos, que Ele é o Senhor e que só Ele pode te salvar. Arrependa-se dos seus pecados. Creia no Senhor e se submeta ao senhorio de Jesus. Viva a glória da graça e anuncie com fidelidade a mensagem do Rei ressurreto, Jesus Cristo. A graça que nos salva é a graça que nos envia. Quando você entende o Evangelho, você vive o Evangelho, você é salvo pelo Evangelho e você proclama o Evangelho.